Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Química. Então, nessa quinzena, a gente vai continuar o conteúdo de Termoquímica, conhecendo um pouquinho sobre entalpia de formação, entalpia de ligação e de combustão. Então, a primeira delas vai ser a entalpia de formação. Então, o que é a entalpia de formação? Ela é também chamada de entalpia padrão de formação ou calor padrão de formação. É o cálculo de calor liberado ou absorvido na forma de um mol de uma substância a partir de substâncias simples no seu estado padrão. Então, é uma reação de quando substâncias simples se juntam formando novas substâncias. Então, um exemplo bem simples, que é o exemplo da água. Então, no primeiro exemplo, ele diz assim: quero descobrir a entalpia de formação da água. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente ter a equação. Então, a questão me deu aqui a equação da água, né? Hidrogênio mais oxigênio para me formar água. E aí, ele deu o valor da entalpia dessa reação, certo? Então, o primeiro passo que vocês vão ter que fazer é observar se a equação está balanceada. Então, o que é balanceamento? Então, é a quantidade de átomos nos reagentes tem que ser igual à dos produtos. A quantidade de átomos tem que ser igual. Então, aqui, se a gente começar a observar essa equação da água, a gente observa que no meu reagente eu tenho 2 hidrogênios. No meu produto eu também tenho 2, então tá ok. Porém, no meu reagente eu tenho aqui, ó, 2 oxigênios. E aqui no meu produto, quando está sozinho, subtende-se que tem 1. Então, a gente observa que a quantidade de átomos de um lado e de outro não está igual. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai balancear, igualar esses valores. Então, se aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui eu tenho 1 apenas, então qual é o número que multiplicado por 1 vai dar 2? Então, seria 2. 2 vezes 1, 2. Então, agora o oxigênio está ok. Porém, quando eu coloco qualquer número antes de qualquer substância, ele vai multiplicar todos os elementos que estão ali juntinho. 2 multiplica o hidrogênio e esse 2 também multiplica o oxigênio. Então, o hidrogênio que tinha 2 passa agora 4. No meu reagente, eu tenho apenas 2. Então, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 4? Então, seria 2 também, que 2 vezes 2, 4. Então, agora sim, a equação estaria balanceada. Então, foi isso que eu coloquei aqui embaixo. O valor da entalpia, ele não se altera, certo? Então, o primeiro passo, vocês vão balancear, igualar os átomos de um lado e do outro. O segundo passo é regra geral. Vocês têm que fazer isso sempre. Toda vez que falar em entalpia de formação, toda substância simples, seu valor vai ser 0. Então, o que é substância simples? É aquela formada de um único elemento químico. Então, aqui, ó, gás hidrogênio é uma substância simples. Então, o valor dela é 0. O gás oxigênio do mesmo jeito. É uma substância simples. Então, tem valor igual a 0. Já a minha água aqui, ó, é formada de 2 átomos diferentes. Então, ela tem um valor. Então, quando eu quero calcular a entalpia de qualquer coisa, eu vou utilizar a mesma fórmula. Entalpia geral é igual a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Então, na minha equação, ele já me deu o valor da entalpia geral. Então, eu coloquei aqui, ó, menos 286. H produtos, então lembram, reagentes, produtos. Então, a minha água foi o produto, eu não tenho valor. Então, coloquei aqui H, que é a entalpia da água. Vocês poderiam chamar de X também, não tem problema. Menos, que é o menos da fórmula, entalpia dos reagentes. Então, se eu sei que aqui só tem substância simples, são 0 menos 0. Aqui é só matemática, né? O hidrogênio aqui
A entalpia da água passa para cá negativo, esse valor passa positivo, como não pode ter o primeiro termo negativo na matemática, a gente multiplica por -1, e aí a gente acha o valor da entalpia, aqui no caso da água, que seria menos 286. Então, não é uma questão difícil de vocês responderem. Se seguir esse passo a passo aqui, ó, de balancear, observar se tem substâncias simples e colocar na fórmula, a fórmula é a mesma, nunca vai se alterar, certo? Então, vocês conseguem responder qualquer tipo de questão dessa. Coloquei aqui um outro exemplo só para a gente fixar melhor. Então, no exemplo 2, ele fala, calcule a entalpia de formação do NH4 e ele diz que essa substância é produzida por essa equação aqui. NH3 mais HCl formando NH4Cl. Então, os passos são os mesmos. Primeiro passo, eu vou observar se a equação está balanceada. Ó, aqui eu tenho um nitrogênio, aqui eu também tenho um nitrogênio, certo? Tá sozinho, subtende que tem um. Aqui eu tenho 3 hidrogênios mais 4 hidrogênios. Então, aqui eu também já tenho, ó, 4 hidrogênios. Tem um cloro, tá sozinho, subtende que é 1. Então, aqui eu tenho 1 e aqui eu também tenho 1. Então, essa equação aqui já estava balanceada, eu não precisei mexer nela em nada, certo? E ele também já me deu o valor geral dessa equação. Para finalizar, a questão ainda deu os dados, ó, a entalpia do NH3 é de menos 46 e a entalpia do HCl é de menos 92. Então, a gente vai só colocar isso na fórmula geral. Entalpia é igual à energia, né? A entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Então, quem é o meu produto? NH4, NH4Cl. Então, não tenho esse valor, né? Aqui só tenho o NH3 e o HCl, que são meus reagentes. Então, mesma coisa, ó. Qual o valor de ΔH geral da equação? Menos 176. É igual ao produto, que é o NH4Cl, que eu não tenho valor, menos da fórmula. NH3, quanto é que vale? Menos 46, mais, quanto é que vale o HCl? Menos 92. Então, eu gosto de colocar assim, entre parênteses, por quê? Porque vocês observem aqui, né, que já vai ter um joguinho de sinal da matemática. Então, tenham bastante cuidado que essas questões de entalpia, ela multiplica muito, tem muitos joguinhos de sinal. Então, se vocês multiplicarem errado ou esquecer um sinal, a questão pode dar errado. Então, vamos devagarzinho, passo a passo, para não ter problema. Então, aqui, ó, menos 76 é igual a NH4Cl menos, então aqui, ó, menos 46, mais com menos, daria sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então aqui, ó, outro joguinho de sinal, menos com menos, dá mais. Então aqui é a restituição matemática, ó, passei o NH4Cl para cá, veio negativo, passei o menos 176, passou positivo. Sinais iguais, eu somo, conservo o sinal. Como o primeiro termo não pode ficar negativo, multiplico por menos 1. Então, aqui, ó, o valor da entalpia do NH4Cl menos, seria menos 314,4 kJ por mol. Então, assim, não são questões difíceis. Todos esses valores são dados na questão, ou eles vão dar uma tabela para que vocês encontrem essa substância lá, certo? Então, o primeiro passo que vocês não podem esquecer é observar se a equação está balanceada e se tem substâncias simples. Nesse caso dessa questão aqui, não tinha nenhuma substância simples. Todas as substâncias eram compostas, certo? Então, normalmente eles vêm também com essas tabelinhas. Então, essas tabelinhas são várias substâncias, aqui a água, por exemplo, menos 285. Eu tenho aqui o ácido fluorídrico, menos 271,1. Eu tenho aqui o HBr, menos 36,4. Então,
Dado a questão, vocês vão observar se tem a substância nessa tabela e utiliza o valor que está aqui. Certo? Aqui é um exemplo de uma tabela, eu coloquei também aqui um outro exemplo, que pode vir também com todos os dados. Observem que já vem um valor negativo e positivo, então não pode mudar, não pode esquecer, porque também isso pode dar alguma variação na questão, certo? Então esse é o primeiro, entalpia de formação. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a entalpia de ligação. Então o nome já fala, a entalpia de ligação é o que acontece durante as ligações químicas. Então, vocês sabem que as substâncias, elas são ligadas entre si através de ligações iônicas e covalentes. Então, quando há a formação de substâncias, essas ligações são rompidas e novas ligações são produzidas. Então, a entalpia de ligação, ela vem estudar isso aí, certo? Então, aqui, durante as reações químicas, as ligações dos reagentes e produtos são alteradas. Podemos calcular a entalpia geral pela análise desses novos arranjos. Lembrando que nos reagentes, sempre as ligações são quebradas. Então, para uma ligação ser quebrada, eu preciso fornecer energia. Então, se eu forneço energia ao meu sistema, a reação é endotérmica e o valor dela é positivo. Já nos produtos, as ligações são formadas. Então, depois que a ligação é formada, ela vai liberar o calor, vai liberar a energia. Então, esse processo é exotérmico e o sinal é sempre negativo. Então, isso a gente viu anteriormente, mas só para recapitular, porque na energia de ligação isso é muito importante. Então, vou dar o primeiro exemplo aqui, da formação do ácido clorídrico, que é o ácido encontrado no nosso estômago. Então, ó, H2, que é o gás hidrogênio, mais o gás cloro, forma 2HCl. Esse 2 aqui, ó, por quê? Aqui eu tenho 2 cloros, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então, esse 2 multiplica aqui esse 1, e esse 2 multiplica o outro cloro. Então, aí a equação fica balanceada, certo? Nos reagentes, a quebra da ligação. Então, os hidrogênios que estavam ligados entre si, não é isso? Os cloros que estavam ligados entre si, essas ligações são rompidas, são quebradas e novas ligações são formadas. Então, vai formar o hidrogênio com o cloro e o outro hidrogênio com o outro cloro, certo? Para formar uma ligação nova que é do tipo exotérmica. Então, a energia, a entalpia geral do processo também vai ser a soma desses calores, que também são tabelados, como a gente mostrou aquelas tabelinhas da energia de ligação também. Então, não é obrigado vocês decorarem o valor da ligação, não. Cada questão vai ser dada uma tabela e vocês vão responder de acordo com o valor que está na tabela, certo? Diferente da entalpia de formação, na entalpia de ligação, esses valores não vêm por sinais. Pode observar aqui, ó, tá tudo sem sinal, nem positivo nem negativo. Então, por que isso ocorre? Então, isso ocorre porque vai depender de onde está essa ligação. Se essa ligação está no reagente, por exemplo, se eu tenho um gás hidrogênio no meu reagente, o sinal dele vai ser positivo. Porém, se eu tiver no meu produto, o sinal vai ser negativo. É importante que vocês lembrem disso, porque é assim que a gente vai utilizar esses valores colocando na questão. Então, aqui eu coloquei o primeiro exemplo, que é o exemplo lá inicial, né? Voltando, né? Do ácido clorídrico. Então, aqui eu coloquei os elementos que participam, né? Tudo já balanceado. E aí, como é que eu vou saber quantas ligações de cada eu vou ter? Então, é importante que vocês relembrem aquele conceito lá das ligações químicas. De quando a ligação é iônica, de quando a ligação é covalente. De quando há o compartilhamento ou a doação de elétrons. Então, como é que a gente desenha o gás hidrogênio? Então, são 2 hidrogênios. Então, desenha aqui, ó, um hidrogênio, 2 hidrogênios.
que eles estão compartilhando um par de elétrons, não é isso? Então, quantas ligações eu tenho aqui? Apenas uma. Então, o valor dessa ligação aqui, como ela está no reagente, é positiva, então é 436. Mesma coisa aqui com o cloro. Eu tenho um cloro que fez uma ligação com o outro cloro que tem. Como está no reagente, o sinal é positivo, certo? Já do outro lado dos produtos, o que é que vai acontecer? Eu tenho dois HCl's. Então, esse 2 eu repito e desenho HCl. Então, desenhei aqui e tem apenas uma ligação. Então, essa ligação vai valer menos 431. Menos porque está no produto. O que eu disse naquela hora. Reagente sempre positivo, produto sempre negativo. Então, qual é a fórmula para se calcular a entalpia da ligação? É a mesma fórmula, certo, da outra. O que vai mudar é esse sinalzinho aqui, ó. Em vez de menos, que era na outra, nessa vai virar mais, certo? Energia. A entalpia geral é igual à entalpia dos reagentes mais a energia do produto, certo? A entalpia do produto. Então, quem é que está no meu reagente? Eu tenho uma ligação de 436 e tenho outra ligação de 442. Mais, que é o da fórmula, eu tenho duas ligações no valor de 431, que dá 862. Então, aqui o joguinho do sinal, mais com menos dá menos, e aí é só matemática. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, daria menos 184. Então, aqui, na entalpia de ligação, vocês vão ter que identificar quantas ligações existem entre os átomos e pegar na tabelinha o valor dela e substituir pelo valor tabelado, certo? Lembrando que a fórmula é a mesma, mudando apenas o sinal de negativo para positivo. Coloquei aqui um outro exemplo, esse é um pouco mais complexo, porque tem mais ligações entre os átomos, mas se vocês fizerem devagarzinho, desenhando, vocês conseguem tranquilamente. Então, aqui eu tenho C2H4 mais HCl formando C2H5Cl. Então, o primeiro passo é observar se a equação está balanceada. Sempre. É regra, é padrão. A gente tem que fazer isso aí, certo? Então, ó, 2 carbonos, 5 hidrogênios e um cloro. Essa equação já está balanceada. Na entalpia de ligação, o segundo passo é o quê? Vocês desenharem as substâncias, como elas seriam. Como quantas ligações ela tem. Então, aqui tem uma substância, e aqui eu tenho a outra substância, certo? Então, aqui, ó, nos reagentes e nos produtos, certo? Então, nos reagentes, quantas ligações do tipo CH eu tenho? Então, eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho três, eu tenho quatro. Então, eu coloquei aqui, ó, 4 vezes a ligação HCl. Quantas ligações CC2 eu tenho aqui, ó? Apenas uma. E para finalizar, eu ainda tenho essa substância, que é o HCl, que tem uma ligação do tipo HCl. Então, nos meus reagentes, eu já contabilizei quantas ligações de cada eu tenho. É melhor fazer assim, porque facilita para que vocês não esqueçam nenhuma ligação. Já no meu produto, quantas ligações eu tenho? Do tipo HC. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 ligações do tipo HC. Quantas ligações do tipo CC? Então, observem, ó, a diferença desse para esse. Os valores da tabela são diferentes, certo? Para não ter problema de colocar o valor diferente. Também eu tenho uma ligação do tipo CC e tenho uma ligação do tipo CCl. Depois que eu consigo tirar quantas ligações de cada eu tenho,
Eu prefiro que vocês façam separado. O que eu tenho no reagente, eu faço uma somatória. O que eu tenho no produto, eu faço uma outra somatória. E aí, por fim, a gente coloca na equação geral. Por quê? Porque senão vai ficar muito número e pode acontecer de a gente acabar fazendo alguma soma ou algum jogo do sinal errado, certo? Então, aqui, nos reagentes eu tenho 4 ligações do tipo HC, que no caso é positiva. Lembra, nos reagentes tudo é positivo. Nos produtos, tudo negativo. Mais uma ligação, aqui é como se fosse uma vez, certo, pessoal? Uma ligação do tipo C2, que vale esse valor aqui, e uma ligação HCl, que vale 431. De onde foi que eu peguei esses valores? Da tabela anterior, certo? Então, tudo vai vir numa tabela para vocês observarem essas ligações aqui. Então, aqui eu só fiz a soma e deu esse valor aqui, 278 calorias. Lembrando que aqui é positivo, certo? Mesma coisa eu fiz aqui nos produtos. Peguei os valores, olha, não coloquei o menos aqui para não confundir na hora de jogo de sinal e tudo mais. Mas aí no finalzinho, como eu sei que eles são nos produtos, eu boto o negativo. Certo? Lembrando que aqui sempre é menos e aqui sempre é mais. Eu coloquei só aqui, mas eu poderia ter colocado aqui também. E aí eu vou juntar reagente mais produto. Então, ó, entalpia geral de ligação é igual à energia dos reagentes mais a energia do produto. Então, quanto é a minha energia do reagente? 2.780 mais a fórmula entalpia do produto negativa menos 2.859. Então, aqui, ó, mais com menos daria menos. Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, a resposta daria menos 79 quilocalorias por mol. Então, ó, nessas equações de ligação maiores, a dica que eu dou é essa. Separa no cantinho quantas ligações eu tenho no reagente. Separa nos produtos quantas ligações eu tenho e faz essa somatória à parte, porque fica muito mais fácil de vocês calcularem. Soma tudo como se fosse positivo, não tem problema. No final vocês vão ter que lembrar, reagente sempre positivo. Produtos sempre negativo. E aí coloca o sinalzinho na equação geral e aí não tem erro, certo, pessoal? Bom, e a entalpia de combustão? Então, aqui eu só trouxe para que vocês saibam o que é. Então, as reações de combustão sempre vai envolver combustível, certo? Que são substâncias inflamáveis e que envolvem um comburente, que no caso é o gás oxigênio, aquele que faz com que essa combustão possa acontecer. Sem oxigênio, nada se queima. Então, a combustão pode ocorrer de forma completa ou incompleta. A variação da entalpia padrão é determinada apenas para combustões completas, certo? Então, quando a combustão é completa, é que a gente pode calcular a entalpia. Quando o combustível é uma substância formada somente por carbono, hidrogênio e oxigênio, a combustão completa sempre vai produzir gás carbônico e água. Então, como é que eu consigo observar se a equação é de combustão? Então, ó, sempre que produzir gás carbônico e água, eu já sei que essa equação é a equação de combustão. Então, observe aqui, ó, a do metano, a combustão completa do metano, a combustão completa do etanol, que é o álcool, né, que a pessoa coloca nos carros, na moto, e a do butano, que faz parte do gás de cozinha. Então, qual é a diferença? É só a quantidade que é liberada. Tipo aqui, eu liberei 1 de gás carbônico e 2 de água. Aqui já foram 2 de gás carbônico e 3 de água. Aqui já foram 8 de gás carbônico e 10 de água, certo? Então, sempre que vocês verem qualquer equação química que produza gás carbônico e água, pode colocar ela como, classificá-la como
uma equação de combustão. E outra coisa muito importante, a entalpia de combustão ela é sempre negativa. Ela é sempre exotérmica. Ela sempre libera calor. Então, por isso que há explosão, né? Por isso que há queima. Então, se vocês verem alguma equação de combustão no concurso, no Enem, no vestibular, e vocês já visualizarem que o sinal está positivo, então alguma coisa tem errado ali. Como é que eu respondo, professor, esse tipo de questão? Da mesma forma que as outras duas. Vai depender do que a questão vai lhe dar. Se ele vai dar a entalpia das substâncias ou se ele vai dar a entalpia das ligações. Mas os cálculos são iguaizinhos aos anteriores. Eu só quero que vocês observem como classificar, como identificar, né, essa entalpia de combustão, porque ela cai muito no Enem no vestibular. Então, lembra lá, gás carbônico e água é combustão, sinalzinho sempre negativo, e ela é sempre exotérmica, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo de como calcular a entalpia de uma equação de combustão. Então, aqui eu tenho o fenol, certo? Ó, formando gás carbônico e água. Então, já sei que é uma entalpia, né, de combustão, e aí ele me deu os valores de formação das substâncias, certo? Ó, do CO2 e da água. Então, ele quer saber qual é a entalpia do fenol. Então, ó, se é de formação, eu tenho que observar se eu tenho alguma substância simples. Então, aqui no caso, ó, gás oxigênio é zero. Então, ele não faz parte desse cálculo aqui. Então, ó, a entalpia geral é igual à entalpia dos produtos aqui, menos a do reagente. Então, a entalpia geral ele já tinha dado, ó, 3.054. Todo número que vem antes, minha gente, da substância, eu tenho que colocá-lo também na fórmula, certo? Então, eu produzi aqui 6 gás carbônicos, então 6 vezes o valor do gás carbônico que vem tabelado. No caso aqui, ele já deu na questão, ó, 395, então eu coloquei aqui. Mais, porque eu tenho a água agora, ó, 3 vezes menos 286. A questão já me deu também o valor da água, certo? Coloquei tudo isso em parênteses. Menos a fórmula, e eu quero agora saber qual seria a entalpia do fenol. Então, aqui repeti os 3.054, multipliquei, fiz o joguinho de sinal aqui também, ó, mais com menos já menos, deu tudo negativo, e continuei com o restante. Passei esse negativo para cá positivo. Aqui, ó, menos com menos, sinais iguais, soma e conserva o valor, deu menos 3.228. Esse negativo passou positivo. Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, a resposta dessa questão seria menos 174 kJ, que seria letrinha A. Isso aqui foi uma questão que caiu no Enem, então não é uma questão tão difícil. Todos os dados estão aí. A equação já estava balanceada, porque vocês já estão vendo esses números aqui em todas as substâncias, então é um indicativo que já estava balanceada a equação, era só cálculo matemático. E ter cuidado com os joguinhos de sinal, certo? Então, basicamente, a aula de hoje é isso. Então, vou deixar um exercício para vocês responderem até a próxima semana, né? E aí, próxima semana, a gente vai ter nosso simulado com esse conteúdo. Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês tenham, alguma dificuldade, é só entrar em contato, certo? Então, uma boa tarde, uma boa semana e